Pronto. Foi? Não. Você tá online? Uhum. Oi, gente, desculpa, tive que trocar aqui o celular. Tô aqui. Vamos lá. Organizando um pouquinho, a gente teve um pouquinho de problemas com a conexão do celular, mas já estamos aqui, tá certo? Já tá chegando aqui o Leandro, eu tô chegando por último, né? Mas vamos lá. Aguardando o Leandro para vir aqui. Boa noite para quem está chegando. Que bacana, bastante gente ali. Olá, pessoal. Oi, Leandro. Boa Tudo noite, bem? Cida. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, tudo bom. Eu tive um probleminha aqui com a conexão, mas enfim, já estamos aqui. Tive que trocar o celular, enfim, mas deu tudo certo. Tamo aí. O som tá bom? Acontece. Sim, eu tô te ouvindo Acontece, bem. acontece. Ah, bacana. Eu já estava ficando aqui desesperada, né? Ai, meu Deus, não vai dar, não vai dar. Mas tudo bem, estamos aqui. Deu certo. Sim. Tudo certo, então. Já quero agradecer o pessoal que está aí, já dando um oi pra gente. Bacana. Obrigada quem já está aí. Obrigada a você também pelo convite, tá? Por ter aceito o convite e estar aí conosco. Que bom, para a gente poder bater esse papo hoje à noite. Certo. E assim, eu queria ter te chamado, enfim, né? Mas eu vou me apresentar. Acredito que uma grande maioria aí do pessoal que está aí na sala, né? Já está conversando com a gente, já me conhece. Mas enfim, eu sou a Aparecida Davi, mas todo mundo me conhece como Cida. Eu tenho 52 anos, eu sou casada, tenho 3 filhos, né? E estamos aí, estamos juntos. E eu vou pedir para que você se apresente, né, para o pessoal te conhecer um pouquinho. E até hoje eu brinquei, porque como é que eu vou chamar o Leandro? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar um nome diferente. Me diga aí como é que se pronuncia, então, Schmeckel. Leandro Isso, Schmeckel, boa exatamente. noite. Então, Que você Cida, possa boa se noite. apresentar. Não, tranquilo, vamos lá. Então, não é tão difícil assim, né? É só um ano junto a gente vai aprender bem rapidinho. Com certeza. Serão mais, serão Será? mais. Exato. Então, eu sou o Leandro Chimeca Gonçalves, né? Sou aqui de Araguaense, tenho 38 anos, sou casado, pai de 2 filhos, sou empreendedor e sou voluntário há muito tempo, né? Há mais de 16, 17 anos, em associações empresariais e também em associações de segurança pública aqui no Vale do Itapocu, na Conselho Penitenciário e Associação de Segurança do Vale do Itapocu, na qual a gente, como voluntário, ajuda essas entidades há muito tempo, né? Participei da APEV, Associação de Micro e Pequenas Empresas, depois fui também para a diretoria da CIRGES, e hoje já estou adormecido, vamos dizer assim, né? Já fiz a minha contribuição nessas entidades, e continuo hoje ainda ativo no Conselho Penitenciário, representando a APEV, e na Associação de Segurança Pública, eu sou tesoureiro, também representando a APEV, no qual a gente ajuda toda a segurança, todas as entidades que fazem a segurança da nossa região. Então, bombeiro voluntário, polícia civil, polícia militar. Então, a gente faz ações para, de forma voluntária, captar recursos e promover a melhoria dos equipamentos desse pessoal, né? Então, dando um exemplo, a gente reformou a DPCAM, então, na área de atendimento, a delegacia, né, da mulher, do idoso e da criança. Então, a gente comprou aquele drone, né, para auxiliar a Polícia Militar na segurança da nossa comunidade. Enfim, tudo de forma voluntária, né, captando recursos da iniciativa privada e também de outras entidades que possam ajudar e contribuir, e são muito parceiros sempre que a gente precisou. Então, passando, né, por esses anos todos aí nesse voluntariado, como cidadão ativo, né, como vocês têm percebido, vi que na política a gente precisava de mudança. Então, em 2017, procurei um partido que fizesse, né, fosse parceiro, vamos dizer assim, com a filosofia que eu tinha de vida, de trabalho e tudo mais.
e encontrei no Partido Novo as portas abertas, algo bem bacana, né? Querendo a diminuição de tributos, não utilizar dinheiro público para partidos, processo seletivo para os candidatos, e aí vi algo bem interessante. Eu que nunca tinha participado de política, me filiei, né? Me lancei candidato em 2018 a deputado federal, fui o segundo mais votado pelo Partido Novo. Conseguimos eleger o Gilson Marques, hoje o melhor parlamentar do Brasil, pelo ranking dos políticos, e que nos deixa muito satisfeitos, né, de ter ajudado, contribuído para uma evolução na política brasileira através, né, do nosso representante, que é o Gilson. E, assim como você, né, Cida, esse ano, no final do ano passado para esse ano, entramos no processo seletivo. Eu passei, né, para o processo seletivo para prefeito do Partido Novo, e você está aí nessa caminhada junto conosco no processo seletivo para vereador do Partido Novo, né? Então, devolvo a bola para você depois dessa breve né, apresentação. Bacana. Obrigada, assim, eu tenho uma alegria muito grande, né? Enquanto você estava falando, a tua mãe entrou ali, Leandro, né, Ivone? E eu lembrei, Sim, assim, na hora, sim. porque o nosso tema é bem propício, e depois eu vou falar sobre isso. Eu falei para alguém sobre você, né? Falei do Leandro, mas como? Quem é o Leandro? Leandro Schmelke. Aí ela disse assim, o filho da Ivone, do Correio, Sim. Entende? Aí já foram Sim. associando, e é muito bacana, e isso também me despertou até para o nosso tema da live, porque falar da família é bem interessante também. A tua mãe te representa, né? Que bacana isso. E aí, como eu vi o nome da Ivone, eu lembrei desse contexto, né? Eu até preparei aqui, eu fiz até uma colinha, tá? Vou contar para vocês, porque assim, né? Fiz uma colinha para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. E que me chamou bastante atenção, eu gostei bastante da gente falar disso. Que o ser humano, ele não vive sozinho, né? A política, ela está intrínseca, digamos assim, e é própria da natureza humana. E vocês não se incomodem porque eu falo com as mãos, viu, gente? Eu sou bem, né, de ficar falando assim. E toda a nossa vida, ela é organizada em torno de grupos, né? Nós participamos do grupo familiar, do grupo escolar, Sim. do grupo social, do grupo profissional, do grupo esportivo, do grupo associativo, muito aquilo que você falou ali um pouquinho antes, né? Isso é muito bacana. E nestes grupos nós desempenhamos vários papéis. Nós somos pai, nós somos mãe, nós somos esposo, nós somos esposa, nós somos filhos, nós somos patrão, nós somos empregados, né, funcionários. Então, a gente desempenha alguns papéis. E para que tudo isso possa funcionar, a gente, então, coloca regras, né? Colocamos regras para que possam acontecer. Regra moral, ética, disciplina familiar, regras escolares, regras no trabalho, né? Essas regras. E desde sempre, nós elegemos líderes para que possam organizar essas situações, né? E aí nós elegemos esses líderes e isso é o quê? É política. Isso é política. A política é a arte de liderar, de direcionar, de guiar, de influenciar, de organizar e de administrar. E de administrar bem. Eu penso que essa é o grande, né, X aí da questão de fazer bem feito. O ser humano, desde que ele nasce, ele faz política. Porque a primeira vez que a gente chora é porque a gente já quer alguma coisa, né? Quando a gente entra na associação de moradores querendo fazer algo diferente, é política. Quando nós nos tornamos síndico do nosso prédio, é política. Lá na juventude, quando a gente se torna líder estudantil, é política. As organizações que você colocou ali antes, é política. Então, quando nós, dona de casa, ou quem vai ao supermercado, quem vai fazer compras e negocia o preço e pede mais barato, isso é política, né? Então, é isso que a gente precisa. Política é representatividade. E eu vejo assim, você um baita representante.
né? Isso é muito bacana. Então, é representatividade, é ser o representante. Mas como o nosso tema da live é política e família, o que que é família? Né? É um agrupamento de pessoas humanas, de 2 ou 3 pessoas que residem normalmente na mesma casa, às vezes 4, né? Ou às vezes até mais. Se eu for falar da minha, é muita gente, né? Até eu gostaria já de falar, se vocês ouvirem barulhos, é porque como tem muita gente, aqui é uma casa que tem vida. Se tem vida, tem barulho, né? Sim. Vai ter cachorro latindo, vai ter carro chegando e saindo porque é necessário, levou no médico. Então, tem barulho, tem vida. Então, esse agrupamento de pessoas humanas é que formam a família. É na família que a gente aprende os valores, a ética, a responsabilidade. É na família que a criança aprende tudo que é necessário para o desenvolvimento da vida, né? E para estar na política sendo representante de uma forma correta. Mas aí a minha pergunta, e é isso que a gente precisa conversar, é se é na família que a gente tem toda essa estrutura e que somos ensinados a fazer as coisas de forma correta, por que que nós temos uma política com tanta dificuldade? Por que que a gente tem representantes tão corruptos? Por que que a gente tem uma representatividade ruim? Por que é? Né? Porque muitos dos políticos, e uma grande maioria, não me representa. Né? Porque falta ética, porque falta transparência, porque falta responsabilidade. Então, qual é o caminho para a gente poder fazer isso diferente? Acho que essa deve ser a nossa conversa hoje, né? Mais Sim. ou menos isso, por esse caminho. Poxa, Cida, agora eu até fiquei sem jeito depois dessa tua breve introdução aí, com tanta informação e tanto conteúdo. Acabei fiquei sem muito o que falar aqui, mas tudo bem. Mas é justamente assim a gente vê. Tô brincando. Mas com certeza foram excelentes as palavras aí e a linha de construção né, foi muito interessante. Justamente, você fala muito da família, da ética, mas né, a gente vê muito, e fazendo já uma conexão com o que o novo traz, é a questão do exemplo, né? Então, dentro da família, a gente acaba né, verificando os exemplos dos nossos pais, das nossas mães, do nosso avô, né? Então, se ele é gentil, se ele é cortês, se ele é ético, né? Como ele trata as pessoas, se ele é humano ou ele é menos, né, simpático. Então, e aí, claro, vai de cada cidadão avaliar e seguir um caminho. E claro que a gente tem, acho que grande parte dos brasileiros são muito humildes e muito humanos, e por isso a gente é cheio de vida, como você estava falando da sua casa, mas né, a gente é do abraço, do beijo, né, de conexões. Porém, eu vejo que, apesar de a gente ter bons exemplos dentro de casa, de criação, a gente na política, a gente terceirizou muito tempo, né? A gente deixou isso como um segundo plano. E aí, quando não vira prioridade para as pessoas, né, para grande parte da população brasileira, porque ela tem que sobreviver, né? Primeiro botar comida dentro de casa, depois, né, roupa, sustento da família como um todo, né? Todas as necessidades básicas do ser humano. E a política acaba não sendo estar nesse primeiro plano. E aí acontece o que você já falou, assim, né? A política virou algo ruim, né? Onde tem muitas pessoas que se aproveitam da máquina, né? Da gestão pública para se servir, não para servir ao povo. E que o novo nos traz uma grande esperança, porque ele sabendo, né? E voltando um pouquinho na história do novo, lá atrás, 2010, 2011, quando esses cidadãos lá brasileiros que viram que não adiantava mudar com os partidos que estavam aí. Precisava nascer um novo partido que tivesse uma filosofia clara, valores e princípios inegociáveis, e que esse seria a linha mesmo que demorasse um pouco mais, mas que seria uma trajetória um pouquinho mais de longo prazo, mas construído com tijolos firmes, né, em terra firme, e que fosse agregando. Então, para quem alguns já conhecem, né, os que já participam aqui conosco, mas o novo, depois de 2011, coletou as assinaturas, 2015 foi homologado pelo TSE, em 2000
e 16 a gente vai para a primeira eleição com vereadores, consegue eleger, e ali a gente começa a dar o exemplo, né? Dar o exemplo do que é possível fazer uma política ética, justa, focada no cidadão brasileiro e não de servir o político que está lá no poder. Então, a gente com aqueles 4 representantes, e lembrando, né, Cida, são vereadores de grandes cidades, e que economizam todos os anos, cada um deles, mais de R$1 milhão apenas em pequenas ações dentro do gabinete deles. Né? Então, porque eles não são políticos profissionais, estão ali justamente sabendo que estão de passagem e se doando um pedaço da sua vida para a população brasileira. Em 2018, a gente começou um passo ainda maior, fazendo nossos representantes aí 8 deputados federais, o governo do Romeu Zema lá em Minas Gerais como governador, deputados estaduais em 12, 13 espalhados pelos estados. E aí a gente começa, mais uma vez, e o que eu falo muito é do círculo virtuoso. Né? A gente parou de ter o círculo vicioso de rachadinha, de mensalão, mensalinho, de dividir recursos públicos que são nossos, dos pagadores de impostos, entre uma pequena classe que não nos representa, como você bem falou, né? Então, é preciso, sim, a gente retomar novamente, e eu acredito que nós, né, eu e você e demais pessoas que estão colocando o nome à disposição através do processo seletivo do Partido Novo, né, para trazer essa renovação, essa nova forma de fazer política e com tudo aquilo que a gente traz da nossa casa, né? Então, a gente, transparência, olho no olho, eu brinco muito do fio do bigode, né? Então, eu só vou falar o que eu realmente consigo cumprir e aquilo que eu tenho né? Independente de agradar o eleitor ou o cidadão, a gente vai falar o que pode fazer e o que não pode fazer, independente de ganhar o voto dele ou não. Porque hoje também, até o Romeu Zema falou essa semana naquela live, que é o governador de Minas com o nosso presidente nacional do Novo, né? Que ele falava assim, olha, eu não tenho 2 discursos, eu tenho um discurso só. Então, e esse mesmo discurso vai ser para o cidadão, vai ser para os deputados estaduais, vai ser para os secretários, que é de transparência, é gestão, é cuidado com o dinheiro da população e cada vez mais focar no que é principal do Estado, que é prover saúde, educação e segurança, que muitos nem isso têm, né? Então, assim, eu vejo que isso tudo nós temos, uma construção, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm a formação, têm um caráter, porém o jogo é bruto, né? E os partidos, que quando eu fui buscar o Novo, como um partido, e fui pesquisar outros partidos que poderia me colocar, né, talvez ter alguma afinidade, eu vi que eles não tinham bandeiras fortes e claras, né? Então, como é que eu vou entrar num partido que eu não sei o que vai defender? Né? Que hoje pode defender o cidadão e amanhã ir ser contra o cidadão. Então, sem ter essa certeza, como é que eu vou vincular o meu nome, né, a minha trajetória limpa, correta, de tantos anos para a comunidade, com uma coisa que não tem parâmetro nenhum para eu poder falar para os meus amigos, para a minha família, e me engajar, que é o principal, né? E principalmente, então foi por isso que me encantou o Partido Novo e estou nessa trajetória. Falo também que, tipo, a gente está dando, talvez aqui em Jaraguá, né, o Leandro, a gente acaba tomando essa liderança, mas que é preciso vir novas, né? A gente é passageiro nesse processo e temos que trazer novas pessoas para fazer parte dos quadros e também junto conosco, né, Cida, fazer essa mudança e essa evolução política, não só em Jaraguá do Sul, não só no nosso estado, no país como um todo. Até eles escreveram ali nos comentários que o Novo, ele não é um partido de pessoas, né, mas de ideias, de excelentes ideias, assim como as suas, né? Não é o agradar o agora, não é fazer o agora, mas fazer o correto, não importa qual a hora. Ouvi também ali, li ali também um comentário,
como é que alguém que é corrupto e que faz as coisas erradas dentro da política pode dar o exemplo em casa, né? Eu fico pensando, realmente assim, isso me pega. Como alguém consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que tirou aquilo que não é dele? É roubo, né? Ele está roubando, está usurpando do que é do outro, do que é do contribuinte. Está deixando muitas vezes as pessoas sem leito de hospitais porque ele roubou da saúde, né? Ele roubou da educação. Crianças ou adultos que poderiam ter possibilidades não estão tendo porque o dinheiro saiu dali para encher os bolsos de políticos corruptos, que não são transparentes nas suas falas e naquilo que fazem, né? E eu penso também que a gente pode trazer ali um pouquinho, senão nós vamos ficar aqui falando, porque tanto tu fala como eu, então vamos segurar a onda, né? Senão Então, nós tá não vamos. bom. Mas pra gente. Mas não, tu pode falar, não me incomodo. Mas pra gente falar um pouquinho sobre o diálogo também na política, né? Porque é preciso dessa abertura, que é um pouco daquilo que tu falou também. E É, pensando nesse tema, eu trouxe a gente falando de família e do diálogo, da importância de conversar em casa, de falar, eu pensei também no novo, né? No processo seletivo, por exemplo, para o legislativo ou para o executivo, né? Você passou pelo processo seletivo, mas para que você entrasse nesse processo seletivo, como é que foi o diálogo lá com a Joyce, com a Dona Ivone, né, com o pessoal da casa? Como é que foi isso? Isso eu também queria saber. Como é que foi? Como que você falou, sim, Leandro, né, quero sair da indignação para a ação e fazer a diferença, né? sim. Mas como é que foi a tua família nesse sentido? Como é que foi a tua família nesse entendimento? Como é que eles aceitaram isso? Que esses valores que Ó, foram passados para a família foram sim, vamos dizer, talvez na minha família seja um pouco mais, vamos dizer assim, mais maturada essa ideia, porque, né, o meu avô já tem um histórico político, né, o seu Eugênio Schmeckel, né, tem o meu tio também tem, em outro partido. Então a gente é de uma família que já teve algum envolvimento, né, na política municipal, estadual, e que acaba a família já conhecendo um pouco disso tudo. Mas vale lembrar que eu nunca tinha assim, nem levantado nenhuma bandeira, nem de um partido, nem de outro, né? Até 2017 eu nunca fui filiado em nenhum partido político. Mas foi uma pergunta bem nova para mim, tá, Cida? Então vou tentar responder aí. Mas em 2016 eu era presidente da PEV, né? Então eu tinha feito um trabalho bem bacana e vice-presidente da CIGES, e que deu bastante visibilidade, inclusive até atrapalhou às vezes de tanta visibilidade que deu. E ali nas eleições de 2016, muitas pessoas queriam que eu me lançasse candidato e tudo mais. E eu falei, não, eu acho que não é justo porque eu não estou usando, não gostaria nunca de alguém me botar o dedo na cara e dizer que eu estou usando as entidades como trampolim. Porque eu sempre fui dedicado como, né, e com compromisso de começo ao fim, né? Então, de começar um trabalho, assumir e entregar e não sair pulando no meio do compromisso, saindo no meio e deixando a desejar. Mas, mesmo assim, eu lembro que num domingo eu, né, com muito inocente, eu numa jantar de família, eu falei assim, olha, estão me convidando em 2016, né, para ser candidato a vereador. Só sei assim, não. Foi todo mundo não e acabou o assunto em 10 segundos, assim, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu tinha minhas dúvidas e encerrou as dúvidas ali de forma bem rápida, assim, né? passou. Então, mas é porque eu também já estava desconfortável por causa disso que eu falei, né? Eu não gostaria de deixar um trabalho pela metade e tudo mais, mas eu queria ter a sensibilidade da família, né? Em 2017 foi um pouco diferente, porque eu tinha deixado o dia a dia das entidades, eu tinha virado conselheiro da PEV, tinha me tornado, na CIGES não fazia mais parte da diretoria, e nos conselhos penitenciário e de segurança pública é algo mais tranquilo, assim, né? Não é tão forte o dia a dia. E aí
porém eu estava muito convicto, assim, né? Porque quando eu vi eu vou tentar resumir um pouco, né? Eu vi o Jorge Paulo Lemann, que é da Ambev, né? A pessoa mais rica do Brasil hoje, com a maior fortuna, cabelo branco, 70 anos, falando que num discurso, e ele que não faz muitos discursos, falando que a única coisa que ele se arrependia na vida era de não ter se engajado mais politicamente para mudar os rumos do Brasil. E aquilo me chamou a atenção, porque como é que uma pessoa tão experiente, com uma riqueza, que trabalhou para arrecadar, se arrepende de alguma coisa, né? Deveria estar pleno, né, satisfeito com tudo, e ele falou isso para um público grande. Eu falei, poxa, né? E a gente aqui na base, que tem saúde, que tem, né, sangue nos olhos, que é jovem, não vai fazer nada, né? E eu sou daquela pessoa que, assim, eu tenho um problema. Ou eu viro a página enfim, não faço nada e vou para outro tema, ou eu meto a cabeça, né, arregaço as mangas e vou embora, né? Estou para o trabalho. Vamos resolver, exatamente. E como se resolve? Entrando. Então eu fui, né, busquei o partido. Confesso que para ser candidato, porque eu entrei no Novo em outubro de 2017 e já entrei no processo seletivo. Então eu entrei, eu só falei com a Joyce, Joyce, eu estou pensando assim, eu nunca fui, o que tu acha? E a Joyce já foi assessora parlamentar aqui na Câmara de Vereadores, da Lorita Karsten, né? Então ela também já conhece o ambiente, né? Então, ela falou, não, vamos lá, vamos embora. Então tá bom. Mas eu entro naquela coisa assim, a pessoa que não quer fazer, ela pergunta muito. E aquele que quer fazer não pergunta, ele está convicto, ele vai lá e faz. Ele não fica perguntando. Então, precisa agir. Então eu fui lá, já entrei no site de novo, me filiei, botei meu nome no processo seletivo, e aí eu fui conversando com o restante da família, né? Daí sim, mas como, vamos dizer assim, eu tinha um pouco mais de bagagem, o pessoal sabe, também dentro da família, do jeito que eu sou, né? De sempre trabalhar de forma correta, transparente, né, de forma idônea, e então acredito que e confesso que eu me surpreendi com o apoio que eu recebi em 2018, porque como foi vamos dizer assim, um voo voluntário e iniciou por mim, a gente cria uma expectativa um pouco menor, né? Pelo menos eu criei uma expectativa menor. Olha, se a pessoa não me apoiar, poxa, não, né? Fui eu que estou querendo a mudança, né? Não tenho culpa se a outra pessoa não quer a mudança, mas eu quero. Então, né, não tem problema nenhum. Porém, a gente viu um grande apoio de toda a família, engajamento, minhas irmãs, minha mãe, minha oma e todo mundo, e fomos para frente. Foi um grande presente. A Vanessa colocou ali, realmente, foi um grande presente para o novo. Parabéns mesmo. Que bom, vamos agradecer aí. A Vanessa também falou que a Joyce é show. E é mesmo, né? Acho que eu conheci a Joyce antes de conhecer o Leandro. Bacana, concordo, tá, Vanessa? É isso mesmo, é show. Eu acredito que o Novo ganhou muito com a tua presença, Leandro. É muito bom. Acho você um menino pra frente, né? Uma pessoa decidida, e isso é muito bacana. Até remeteu ali, você ouvindo, aos valores do Novo, né? Porque aí tem lá como o indivíduo como agente de mudança. E é exatamente isso, né? Acreditar que você pode fazer a mudança, que você sair da tua indignação e ser o agente de mudança. E isso é importante, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ser o agente. E a família ser a mudança, né? A família ser a mudança no todo, porque quando você vai, você acaba envolvendo todo o núcleo familiar, né? Eu percebo agora, assim, né, nesse contexto, o qual a minha família está envolvida, né? Em como se envolveram todos eles nesse processo. Digamos, eu sou e reconheço e digo, eu sou analógica. Sou analógica. Para mim, isso daqui é um negócio de louco, né? E confesso. Então, o envolvimento da família para que possa ajudar e que as coisas possam acontecer é muito bacana, né? Todo mundo ajudando. Não, faz assim, mãe, vamos assim, mãe, né? Ô, sogra, tá. Então, isso é show, né? É a família toda se envolvendo e ser o agente de mudança, de mudar realmente a realidade que a gente vive com as nossas ações.
Viu, Cida, mas fica bem tranquila, tá? Porque em 2018 eu não tinha nem Facebook. Então eu tive que. O meu Instagram era para ver só o meu filho na escola. Então, e se pegar o meu histórico, eu fui o 12º candidato a deputado federal do Novo mais votado no Brasil, se contar todos, né? Marcel Van Hatten e tudo mais. E se tu pegar as redes sociais deles, 20, 30 mil, 15 mil seguidores e tudo mais. E o Leandro tem menos de 5 mil. Então, assim, eu brinco com todos eles e até falo pro próprio Novo que eu não tinha amigos virtuais, eu tinha amigos reais, né? Então, mas Isso. assim, Olho no é olho. isso, é olho no olho. Então, claro que a gente sabe que hoje a rede social faz parte, né? Nos ajuda principalmente, nós que estamos iniciando, né, na vida política, para a gente alcançar e fazer uma política cada vez mais enxuta e com menos despesas, né? Porque a gente sem recurso, a gente não usa o fundo partidário e fundo eleitoral, a gente tem que fazer uma campanha enxuta, então é preciso, as redes sociais nos auxiliam muito porque é de graça, vamos dizer assim, né? Com certeza. Ou custo muito menor, né? Ou um custo, né, muito Isso, mais acessível. Com certeza. Isso até vamos aproveitar aqui, porque foi o que me atraiu no Novo. Né? Não usa fundo partidário, né? Não tem carreirismo político, né? Você sabe que você está aqui para uma missão, você vai executar uma função que é ser o representante do povo, porque política é representatividade, né? E depois você sim, continua a sua vida, você toca a sua vida. Claro que é né, uma outra, mais uma vez, mas enfim, eu acho que é esse o grande, né, lance aí dessa função, né, de exercer esse sim, trabalho agora, de querer dizer, sim, eu me coloco à disposição porque eu quero algo novo, eu quero algo diferente para minha cidade, para minha comunidade, então eu vou ser um representante e depois a gente continua, porque virão outros, né? Isso é muito sim, bacana, virão outros que possam, com ideias novas, que vão fazer a diferença. Né? E com sim. transparência, né, Leandro? Eu estou gostando muito de ver o governador de Minas Gerais, a forma como o Romeu Zema está apresentando, os números apresentados é invejável. Eu digo, ai, minha Santa Catarina, né? Muito, a gente vai vendo o trabalho que o Novo vai fazendo, onde está executando a função, aquilo que você também falou, o tanto que a economia, o tanto que os nossos representantes economizam no serviço público, né, na sua função, e que esse dinheiro pode ser usado realmente em benefício da população, naquilo que é necessário, né? Saúde, Sim, educação e segurança. E aí isso me alegra muito, dá uma esperança muito grande de que nós temos jeito, de que tudo vai sim, dar certo, né? De que as sim, coisas vão melhorar, de que pessoas melhores vão estar na política, pessoas bem preparadas conscientemente, porque o demais, como fazer projetos, como melhorar, a gente aprende. O que a gente precisa é de ética, de sim, seriedade, de transparência, de diálogo, de dizer aquilo que a gente precisa. A gente precisa do novo. A gente precisa sim, ser novos, né, no novo, neste Brasil que a gente está. Tem alguém sim. até ali do partido que diz, eu não quero um Brasil novo, né? Eu quero o mesmo Brasil, mas diferente, de uma É, forma Eu não, diferente. eu não quero morar num novo país, eu quero morar no Brasil, No né? Brasil, exata, Então, mas no até Brasil. você falando de diálogo, né? E antes eu acabei esquecendo de comentar, mas o pessoal acha que assim, poxa, mas o novo não faz coligação, acham que vão resolver tudo sozinho. Não, muito pelo contrário, né? A gente não faz coligação porque os outros partidos usam fundo eleitoral, fundo partidário. Então, se outros partidos tiverem a mesma filosofia, os mesmos valores compartilhados conosco, então a gente pode fazer. Porém, hoje não existe, né? Dos outros 34 partidos, né, a gente sabe que não tem os mesmos valores que o Novo. Porém, a gente trabalha de forma independente nas assembleias, né, nas câmaras, e que querem e que votam por projeto, né, por ideias, e não por grupos específicos ou por, enfim, outras coisas que a gente não sabe o que estão pensando, né?
Então, e não por conchava, eu vou votar no teu porque o projeto é teu. Se ele for ruim, não Sim. tem problema, mas é porque tu foi dono e tu me pediu, tô te devendo alguma coisa. Não, se for ruim, a gente vota contra o projeto, porque se ele é ruim para a população, não interessa que ele seja aprovado, né? Então, eu comento sempre que eu participei uma semana ano passado com o Gilson, lá em Brasília, e eu via justamente isso, né? Só fazer um aditivo aqui, né? Que eu fui para Brasília com o meu dinheiro, tá? Eu paguei a passagem, tudo sem dinheiro público, né? Mas eu fiz isso porque justamente para conhecer do lado de dentro, né? Lá onde acontece principalmente as alterações na legislação federal que impactam diretamente aqui em nós, que somos os cidadãos brasileiros, e muito projeto que assim, são boas intenções, mas que impactam negativamente de forma drástica o cidadão brasileiro, seja em burocracia ou seja em custo. Então, muitos parlamentares têm a ideia de proteger o cidadão, achando que ele não tem condição de cuidar da sua vida e que precisa encher de regras o nosso sistema brasileiro, né, de regulamentações, mas que só atrapalham, né, a vida do cidadão e só, como eu falei, deixa mais caro, ainda mais para o cidadão né, de mais humilde aí, que não sabe como tudo isso funciona e que por isso nós precisamos estar lá para representar eles. É verdade. Até assim, ó, sabe, Leandro, se a gente pegar os valores do Novo, né, aqueles 6 valores que o Novo tem, imaginando esses valores dentro, né, da política e dentro da família, como funciona, né? Como se fosse uma cartilha. Isso é muito bacana, porque aí a gente começa a colocar na nossa vida. Eu até quero lembrar aqui, a Letucha, ela escreveu ali, eu sou meio cegueta, né? Mas eu consegui. Eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. É isso, né, Letucha? Isso. Eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. A Letucha colocou ali pra gente para lembrar como é que se escrevia. Então, Oi, Cida. Ok. Oi, eu acho que tinha desconectado, não sei se o meu ou o teu, mas enfim, né? Estamos aí. Vamos lá. Então, voltando ali para esses valores, que eu penso assim, de extrema importância, que às vezes as pessoas não entendem, não conhecem, e eu já falei desde o início, eu estou encantada, né? Estou realmente encantada. Da mesma forma que você, eu também nunca fui filiada a nenhum partido político. Claro que tem uma pequena diferença de idade, né? Assim, a gente entende. Tem uma, filhinho, Pouquinho. mas tudo bem, filhinho, né? Mas eu nunca fui filiada a nenhum partido político. Eu sempre fui muito política por si só, mas não filiada. E quando eu tive ali a mesma situação que você, quando as pessoas começaram, né? Olha, Cida, e vários outros chamados de outros partidos também, de conversas, e aí encontrei no Novo essa possibilidade, realmente, de sair da indignação para a ação. Me encantei com tudo aquilo que o Novo tem trazido para a gente, né? Assim, realmente estou encantada, né? E acredito realmente que temos uma grande possibilidade de fazer uma diferença na nossa Jaraguá do Sul, na graça de Deus. Com certeza vamos fazer sim, porque esses valores vão nos pautar para que a gente faça um novo. Outra coisa também que eu fico pensando quando a gente imagina nesse processo seletivo do Novo, eu fico pensando, bom, então tá, a gente está terminando a terceira fase aí do processo seletivo, que foi suado, e para que quem está nos ouvindo possa entender um pouquinho. O que o Novo faz? Né? O Novo, ele nos prepara, eu diria, para que a gente possa realmente enfrentar e saber o que a gente está fazendo. Porque se eu não for dessa vez, é porque eu não estou preparada, isso eu preciso entender. Mas o que eu vou entender é que quem for vai estar muito bem preparado.
e vai me representar, porque eu sei qual foi o processo que a pessoa passou para estar lá, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu também lembro do primeiro café, tá, Vanessa? Lembro realmente do primeiro café. Ela disse que lembra do primeiro café, eu também. Foi muito bacana. Então, assim, eu sei que quem estiver vai estar me representando, porque vai comungar das mesmas ideias, né? Daquilo que eu percebo como importante, essa pessoa também vai estar. Então, estou muito feliz nesse sentido, né? Sim. E para mim isso é muito bacana, porque eu tenho uma frase que me acompanha desde 2013, mais ou menos, e que eu gosto muito, que é do Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim, eu não lembro muito bem, mas que aqueles que acreditam na melodia do futuro plantam árvores, mesmo sabendo que nunca se assentarão às suas sombras, mas se alegram imaginando que as crianças amarrarão balanços em seus galhos. Então, isso é visão de longo prazo, né? É bem isso De aí. saber que vai dar certo, que alguém vai aproveitar, os meus netos, os meus filhos vão aproveitar desse país diferente, sem corrupção, com transparência, onde traz um diálogo político para as casas, para as famílias, e que as coisas acontecem de forma diferente, né? Onde o político vai lá e não tem medo do que ele vai falar, porque o que ele fez é correto, é certo, entende? Então, Sim. eu acredito nessa visão, né, de que vamos ter, sim, muitos balanços amarrados nas árvores que nós estamos plantando hoje, para que daí as coisas possam acontecer de forma diferente, né? Acredito realmente. Como eu falei, vou passar a bola para ti, porque senão eu vou ficar aqui falando. Tá bom. Mas assim, nesse ponto, né, Cida, e é algo que eu falo, muitas pessoas vieram para mim no último ano aí falar assim, poxa, Leandro, mas você deveria ir a vereador, você teve 15 mil votos em Jaraguá, você seria o mais votado. Eu falei, não, por que não? Mas por que, né, se eu talvez fosse a vereador, eu ganharia sozinho, mas se eu for a prefeito e a gente conseguir fazer 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, gostaria de muito Sim, mais, né? sim, Então, sim. até porque seria muito, de certa forma, injusto da minha parte, devido ao histórico de votação em 2018, e ir para vereador com pessoas que estão entrando agora, né? Então, acabaria trazendo justamente o contrário do que a gente prega, né? Então, uma competição desleal. E você vê hoje que todos que estão aí, né, postulantes, são todos aí que começando, né, na carreira, nunca foram né, Filha. políticos, grande parte nunca foram filiados. Então, assim, todo mundo parte da mesma ponto de partida. Então, sem um tiririca, sem um medalhão, sem um ex-jogador de futebol, né? Sim, mas também focado naquilo que a gente quer, que não é somente, como você falou, é a trajetória, né? A gente está curtindo a Sim. trajetória. Então a gente está Uhum. construindo, está conversando com as pessoas, explicando. Lá em 2018, quando eu conversava com muitas pessoas, eu falava, pô, Leandro, mas por que a política? Sabe? Eles ficavam Sim, indignados, assim, por que tu vai se meter nessa? Eu sim, falei, gente, né? Eu falei assim, foi porque alguém precisava fazer. E o segundo, assim, é bacana porque a gente começa, a partir do momento que a gente começa a entender mais também, porque a gente nunca tinha sido da política, do meio político, a gente começa a explicar para os nossos círculos de amizade como funciona. E tu vê que as sim, pessoas não entendem, porque é um pouco complexo o sistema político brasileiro, né? Então, assim, por que tem chance? Quantos votos precisa fazer para ser eleito? Enfim, e tu vai conversando e vai começando também a dividir essa informação que é tão importante e politizando mais pessoas que nunca tinham prestado atenção e que tinham sempre sim, delegado a política para outras pessoas. Porque nós, né, Cida, como lideranças de outras entidades e que não eram políticas, o pessoal acabava nos perguntando, né, por quê? Por que esse? Por que esse caminho? E na forma muito mais de entendimento do que de dúvida da nossa escolha, mas sim de entender sim. para eles concordar e seguir no mesmo caminho, né?
Sim, é verdade, é esse entendimento que precisa acontecer, né? E aí nós trazemos, até o Ricardo colocou ali, né? Não acontece se os bons ficarem de braços cruzados. Então, que bom que a gente está no caminho e que as coisas vão acontecer, na graça de Deus. Outra coisa que a gente colocou ali na nossa live também, que a gente colocou ali na nossa live também, Leandro, que a gente ia falar, né? A gente ia falar um pouquinho sobre família e quarentena, esse processo agora, como é que a gente está vivenciando. Você tem criança em casa, eu tenho adolescente, eu tenho idoso, adultos, né? Eu sempre digo que na minha família tem todas as fases da vida. Normalmente eu vivi numa família com todas as fases da vida, tudo ao mesmo tempo, né? Eu sempre tive criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Daqui a pouco já não tinha mais criança e assim por diante. Então hoje eu tenho adolescente, tenho adulto e tenho idoso. Então, Sim, na maioria, só não tenho criança hoje. E trabalhava com criança, né? Trabalho com criança. sim, Então, tem todas as fases da vida. Então, hoje, a gente precisa ter um cuidado específico com o sair e vir, né? Porque o idoso ele fica mais em casa, a gente tem que ter o cuidado. Então, e é esse cuidado que a gente aprende também com aquilo que a gente vai ter no serviço público, que a gente vai, né, num treinamento específico que a gente vai aprendendo durante o tempo, né? A gente vai aprendendo a cuidar dos da casa e a gente vai aprender a cuidar fora da mesma forma que a gente cuida aqui em casa, né? sim. É bem interessante que eles falam que eu passo álcool neles da cabeça aos pés. Ai, lá vem a mãe com spray. Então passa, né, limpa tudo, tem que estar tudo ok para poder entrar para dentro de casa. Por quê? Porque tu sabe que tu tem idoso dentro de casa e que precisa ter um cuidado específico. E isso Sim, também a gente precisa cuidar lá fora, né? Esse zelo e essa proteção tem que estar num todo, né? sim, Com a família, com os amigos, com aqueles que nos circundam, né? A diferença que a gente pode fazer na vida do outro, tudo isso a gente tem que ir aprendendo e fazendo cada vez mais, principalmente nesse período agora, que é difícil às vezes até da gente raciocinar, né? Porque chega num período de quarentena, de isolamento social, que a gente vai ficando difícil raciocinar também, que tudo sim, parece que é um bicho, tudo parece que é muito grande, tudo parece que é doentio, né? Então, aprender a os limites, né? Aprender a se limitar para daí poder fazer as coisas diferentes. Isso também é exercício para a política, né? sim. Porque a gente tem que saber até onde eu posso, o que que eu posso, o que que é certo, estudar, né, para fazer de forma correta. Ver, julgar, então é o estudar para depois poder agir, né? Isso é Sim, muito bacana. sim, Fazer tudo com muita esperança. sim, a minha casa hoje é um pouco diferente, tem mais criança, né? Então eu tenho uma filha de 1 ano e um mês, vai fazer 2 daqui a 2 dias. Oh, que amor. Tem o Joaquim de 4 anos e meio, que são dois espoleta, né? Então, só que a gente está numa casa, Graças a Deus. então a gente tem um jardim, então acredito que a pandemia, por um lado, arrumou mais, né? Então a gente faz mais atividades com eles, né? Cuidando, então vai para o jardim todo mundo. A gente tava mostrando uma outra live que eu fiz uma compostagem, então todo mundo metendo a mão na terra, na minhoca, né? Jogando os restos de frutas, verduras dentro da compostagem. Aí hoje, todo dia final da tarde, a gente tem uma cisterna que a gente pega água, vai molhar as plantinhas. Então isso a gente não tinha antes da Envolve. quarentena, né? E isso Sim. cria rotina, disciplina. E claro, tem as atividades do Joaquim, que o Joaquim já tem 4 anos e meio, já vai na escolinha, então ele ainda tem as atividades dele de aprendizado, que então tá aprendendo o alfabeto, tá aprendendo, né, algumas outras palavras e tudo mais, e que a gente tem também interagido e de forma diferente, né? Porque a gente era uma função muito mais, né, quando ele estava dentro da sala, né, de aula, e agora a gente está fazendo, os pais estão assumindo, né? Vem didaticamente dos professores para os pais para o Joaquim, no caso, porque ele tem 4 anos, né? Talvez os maiores façam sozinho, mas como nós temos que repassar para ele, Precisa né? Que ele não ajudar. tem celular, não sabe mexer, então nós estamos fazendo essa parte.
É um pouco não, eu estou sendo modesto, mas é bastante complicado porque a gente trabalha, né? A gente tem uma vida aí, boleto para pagar e tudo mais, como qualquer cidadão, e está sofrendo também, né, financeiramente, como todo cidadão brasileiro, e está assumindo mais esse trabalho em casa, mas é um compromisso nosso, né? Quando a gente assume ter esses filhos, assumir, né, essas crianças que são uma bênção, mas que esse cuidado pertence a nós e somos nós que temos que tomar a frente e cuidar deles, né? Eles têm saído muito pouco de casa, né? Eu acho que no máximo, como eu falei, vão para o jardim, no máximo a gente dá uma volta na quadra ali, quando está um pouco mais tranquilo. O Joaquim não gosta muito da máscara, enfim, aquela briga que toda casa tem. Mas a gente sabe que é momentâneo e logo a gente vai passar, né? É verdade. Leandro, eu acho que já está quase chegando no final, né? Porque senão vão encerrar o nosso vídeo aí, a gente nem dá tchau, nem agradece. Que bom, eu sei que você tem uma família muito linda, conheço também, né? Acho que a Joyce é show e vai dar tudo certo. Sim. Parabéns aí pela escolha, né? Por realmente querer fazer algo diferente. Eu sei o tanto que você já fez pelos locais onde você passou, né? Pelas associações onde você esteve envolvido e que realmente você é um líder nato e vai fazer uma diferença muito grande. Parabéns mesmo. Quero agradecer realmente quem nos acompanhou, quem ficou conosco aí. A gente andou, tinham várias lives, eu sei que tinha, mas foi muito bacana. Gostei muito de conversar com você. Foi muito bom. Obrigada mesmo e obrigada a todos que estiveram conosco. Valeu muito a pena. Gostei bastante. Sim, eu que agradeço, né, Cida? O pessoal às vezes fica né, com vergonha, às vezes, porque o Leandro de novo? Ou o que eu vou falar com o Leandro? A gente é bem tranquilo, né? A gente gosta de conversar, a gente tem conteúdo e principalmente pautas boas para a gente conversar com a comunidade. Então, a gente sempre está à disposição de falar coisa boa, né? Então, é muito importante também essa troca de informação nos nossos grupos, na nossa rede de contato, para todo mundo estar mais inteirado de todo esse processo, porque, querendo ou não, esse ano é um ano eleitoral, né, que vai ter eleições, então é importante todo mundo estar por dentro do que está acontecendo. Afiliados, então cada afiliado faz uma doação mensal, então não preciso que todo mundo ajude, que não seja sendo filiado, que compartilhe mesmo as ideias e que tem política. Oi, Cida. Leandro. Oi, Leandro. Olha só, eu acho que teve bastante perguntas ali também e eu acho que a gente não conseguiu responder, né? Não sei se é a minha internet que está travando ou se é a tua, mas enfim, né? Eu acho que a gente pode fazer uma live depois de respostas, né? Trazendo de perguntas e respostas, eu acho que fica mais fácil, porque daí tiveram várias questões ali, eu acho que a gente não conseguiu responder. E como eu disse, eu sou analógica, então não me cobrem muito, porque né, eu estou aprendendo, eu vou aprender ainda, tudo devagar, mas no seu tempo as coisas acontecem. Sim. Tá bom? Tá bom. Como eu disse, eu acho que já são aí mais de 8h30, né? Então acho que se a gente ficar aqui, daí vai acabar encerrando o vídeo. Não sei se tu queres encerrar ali, dar um tchauzinho, acho que tu já estava... Eu tinha feito mas eu só estava comentando, né, Cida, que quem quiser o Novo se filiar, ajudar, contribuir a divulgar as ideias do Novo, vai ajudar muito nós e o nosso trabalho, porque essa propagação dos valores e de que tem pessoas fazendo uma política diferente é importante
para todos nós, né? Então, contem conosco, né? Conte comigo, Cida, e vamos em Obrigada, frente. Tá bom? Muito obrigada. obrigado. Obrigada eu, foi um prazer realmente, né, poder trocar ideias, fazer uma coisa mais leve realmente, né, não muita, daquilo que eu vivo realmente, a gente fala da vida, né, quando a gente fala da Sim, vida as coisas são mais fáceis, né, do nosso dia a dia, sim. então essa sou eu, sou muito transparente mesmo, e eu sou tão transparente que quando eu não gosto de uma coisa, você já vai perceber no meu olhar, porque eu já vou olhar de uma forma que você já vai entender que eu não gostei. Então, assim, eu acho que nada melhor do que a gente falar disso mesmo. Falar de transparência, de diálogo, de conversar. E eu até, né, mas eu gosto de olho no olho, eu gosto de conversar com as pessoas, de tocar, porque eu gosto do toque, né? Isso faz parte. Então, fala com as mãos, é tudo assim. Não vou mudar. Aquilo que sou eu, vou continuar sendo, né? Vamos na graça de Deus. Tá Sim. bom? Tá bom Um então, abraço, Cida. um abraço, Um Leandro, e muito abraço. obrigada. Obrigada Obrigado a mesmo por todos aí, a todos que estiveram isso. conosco, né? Verdade, muito obrigada mesmo. Um abraço grande aí. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, cadê? Agora eu tenho que chamar a minha filha para ela poder resolver isso daqui, porque para mim o negócio é meio complicado. Ou ela vem ou ela vem. Tranquilo. É Faz bem, parte. é bem complicado. A gente aqui em casa, até que ela chega, meu marido é carteiro, né? Então, meu marido, a gente conhece a cidade inteira. É muito engraçado. A única coisa que nós dois temos dificuldade é nós conhecemos toda Jaraguá, tanto ele como eu, até pelo trabalho que eu exerci lá no Conselho Tutelar e o meu marido porque é carteiro. Quando a gente fala, é daquela rua. Daí, mas a gente já sabe o nome, mas mexer no celular aqui o bicho pega. Então, tá bom. Tchau, tchau, Cida. Tudo de bom. Tchau, um abraço. Gente, obrigada, obrigada mesmo, cada um que esteve aí conosco, ó. Beijo bem grande no coração, né? E na próxima a gente responde aí perguntas e até uma próxima, se Deus quiser. Até para quem está aí ainda, estou pensando aí, a gente vai fazer algumas lives para frente, tratando de temas específicos que envolvem realmente a família, que envolve a política, né? Vamos trazer aí algumas pessoas para a gente estar conversando, vai ser bem bacana. Tem umas ideias bem boas aí, já temos um assistente social já organizado e a gente vai poder estar conversando bem bacana. Tá bom, gente? Um abraço, obrigada. Deus abençoe.